As ações da Petrobras estão quase de graça e a gente pode te provar. Mas é o que a gente vai fazer nesse vídeo, né? Inclusive, quem comprou Petrobras lá atrás, lá em 2019, está conseguindo mais de 330% de valorização. Para ser muito honesto, a gente começou a comprar em janeiro de 2022, quando ela ficou barata, e de lá para cá estamos com uma bela valorização. Só que tem muita gente que diz o contrário. Isso é a beleza dos investimentos, né? Tem banco de investimento dizendo que 3 motivos para não comprar ações da Petrobras. Enquanto o Bank of America, diferentemente do Santander, vê em Petrobras uma ótima oportunidade. E aí, quem tá com a razão, Petrobras tá barata, tá pagando bons dividendos, enfim, a gente vai te explicar o que tá acontecendo com essa empresa e também revelar como é que anda a Petrobras nas nossas estratégias do Clube do Valor e revelar o quão barata ou o quão quase de graça ela tá de acordo com a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Quem vai conduzir tudo isso é o Filipão, meu sócio aqui no Clube do Valor, analista CNPI, planejador financeiro CFP. Filipão, bola contigo e você que tá assistindo, comenta. Você tem ações da Petrobras? Sim ou não? E deixa o dedo no like. Vamos lá, minha primeira missão aqui é explicar por que tanta gente está recomendando venda para a Petrobras. E vamos começar ali com os motivos que o Santander enunciou. Vamos lá, razão número 1 seria o plano estratégico entre 2024 e 2028 da Petrobras. E o grande problema, segundo o Santander, é que nesse ciclo aqui a Petrobras deve voltar a fazer investimentos muito altos, o que vai trazer um caixa mais espremido e que, consequentemente, o espaço para dividendos extraordinários em 2025 acaba ficando mais baixo. E que as ações poderiam ser negociadas a um dividend yield de 9% para 2025. E a gente olha para isso aqui e entende que isso foi visto como um fator negativo e a gente consegue observar como a referência de dividendos da Petrobras atual está descolada. Pelo momento que a gente fala que um dividend yield de 9% em um ano é um dividendo ruim, muito provavelmente é a referência que a gente vem tendo de dividendos da Petrobras acima sempre de 20% ao ano. Essa sim é que está errada. Mas vamos seguir. Isso aqui foi um fator que o Santander enunciou como ruim. Um outro problema do planejamento estratégico é a dívida bruta atual da Petrobras, que já está em quase 62 bilhões de dólares nesse momento. E se você lembra, a política de dividendos da Petrobras tem um limite muito claro de endividamento para a empresa de 65 bilhões de reais. Caso essa dívida seja ultrapassada, é natural que a gente veja o dividendo sendo espremido também. Em consequência, isso é ruim porque o mercado tem esperado tanto o dividendo da Petrobras, as pessoas têm comprado tanto a Petrobras pensando em dividendos, que se o dividendo cair demais por causa desse contexto aqui, é natural que a empresa sofra. O segundo problema elencado pelo Santander é a baixa capacidade de produção que eles esperam para a Petrobras. Uma vez que a expectativa é que o crescimento anual composto, chamado CAGR aqui para os próximos 5 anos, a capacidade produtiva da Petrobras fique em 4%. Enquanto que a média dos outros pares do mercado está em 8% nesse momento, ou seja, a Petro tem menor capacidade de crescimento no futuro na produção, o que também pode impactar naturalmente as receitas futuras. E é natural que com essas projeções de futuro um pouco mais negativas que o Santander fala, quando ele vai olhar para o preço futuro, ele tem um motivo 3 do porquê que ele não acha que a Petrobras seja boa nesse motivo. Olhando para 2025, o EV/EBIT da companhia ficaria em torno de 3,3 ali, que no ponto de vista deles não é tão baixo. Por isso, segundo o Santander, a conclusão é que, comparado com seus pares globais, os múltiplos da Petrobras e a expectativa de rendimento e mais recompra de ações não são tão atraentes assim. E a gente olha para esses 3 argumentos ali do Banco Santander, a gente entende. Agora eu tenho um grande ponto em relação a isso. Sinceramente, eu e a gente aqui do Clube do Valor não acreditamos que faz sentido você tomar decisão numa projeção que você está fazendo para o futuro da empresa. E se a gente puxar alguns estudos feitos em universidades brasileiras, o que a gente vai ver é que alguns papers, como esse aqui da Universidade Estadual do Maringá, por exemplo, demonstram um viés muito claro dos analistas de sell side, né? Que são essas casas de análise que basicamente vendem relatórios para mostrar quais são as teses de compra e de venda das empresas. Os analistas tendem, na média, a errar suas projeções, principalmente por causa de vieses otimistas quando o mercado tá bom e pessimistas quando o mercado tá ruim. Ou seja, na prática, os analistas tendem a recomendar muito mais compra quando tudo tá bem no mercado e tendem a recomendar venda quando tudo tá aparecendo muito mal no mercado. O grande problema disso tudo é que isso acaba fazendo com que as pessoas comprem as ações quando elas estão na alta e vendam quando elas estão na baixa. E essa é uma razão comprovada do porquê que a gente não acredita nas projeções de qualquer ser humano. Mesmo se fôssemos nós fazendo projeção do futuro, a gente não acreditaria. Por isso que a gente simplesmente não faz. Não é assim que a gente toma decisão de investimentos. Só que o que a gente vê na grande maioria do mercado hoje em dia é algo muito diferente. Por exemplo, semana passada eu estava conversando com o Pedro, que é um dos consultores de investimento aqui do Clube do Valor, me mostrou detalhes de uma carteira de um investidor que ele analisou que tinha 250 mil em concentrações das ações da Petrobras. E aí quando ele perguntou por que o investidor tinha tanto dinheiro assim
nas ações da Petrobras, uma vez que isso era boa parte do patrimônio dele? A resposta dele foi que ele leu numa matéria de jornal que a Petro tinha projeções de crescimento num futuro breve muito altas e de que só pelo fato dela já ter sido cotada a quase R$ 43 no começo desse ano e agora está sendo cotada a R$ 38, isso aí seria um grande indício de que ela vai voltar para o preço. Só que, sinceramente, esse argumento não é forte. Ele se baseia em projeções de futuro e alguma coisa que o investidor acha que vai acontecer. Isso é mais comum do que você imagina. A maioria dos investidores, quando chega aqui na nossa consultoria gratuita, onde a gente analisa em detalhes a distribuição de investimentos do portfólio de cada um de vocês, a gente entende que ao entregar no final dessa reunião um PDF com um plano claríssimo do que é que você tem que fazer para investir melhor, baseado em uma estratégia comprovada, isso muda completamente a forma que os investidores estruturam as suas ações, a sua carteira como um todo. E é por isso que desse mesmo investidor da Petrobras, a gente recebeu esse feedback aqui, ó. Cara, foi muito boa, saí da reunião me sentindo muito mais seguro para investir. Unicamente porque ele entendeu que critérios mais firmes ajudam a com que ele saiba exatamente o que é que ele deve comprar e o que é que ele deve vender na carteira dele. Por isso que se você também quer participar de uma consultoria gratuita como essa, eu te convido a preencher um breve formulário que eu vou deixar aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. De novo, como ela é 100% gratuita, você não tem nada para perder. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Então vai lá e se inscreve na consultoria gratuita. Dito isso, vamos ver por que muita gente recomenda compra na Petrobras, diferentemente. Como foi o caso do Bank of America, que acabou de elevar as recomendações de neutra para compra. E os motivos também são três. Primeiro é a continuidade da política de precificação de combustíveis, que inclusive já voltou a aumentar a gasolina de acordo com o preço internacional do petróleo, pelo menos baseado nele. Segundo, a resolução de uma disputa fiscal de 45 bilhões que envolvia o Ministério da Fazenda e a Petrobras, o que deve liberar uma parcela muito grande de investimento ali na companhia. E o terceiro ponto e principal é a volta da possibilidade do dividendo extraordinário por parte da Petro, justamente por causa desse respiro de caixa do aumento da gasolina e desse respiro dado com a dívida da União que foi reavivada. E aí é nessa confusão de argumentos que a gente vê que tem gente que é a favor da Petrobras, tem gente que não é a favor da Petrobras, como é o caso do Elielton aqui do 38. Só que o que mais acontece de verdade é que tem muita gente na dúvida, como é o caso do Gabriel aqui. Quero comprar as ações da Petrobras, mas acho que vou esperar as eleições passar. Caso o candidato da esquerda ganhar, acredito que a tendência é cair e pagar menos proventos. Portanto, se você está aqui e faz parte desse terceiro grupo que ainda está em dúvida, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Eu vou te provar matematicamente que a Petrobras é uma ação muito barata. Vou te mostrar em que posição ela está no ranking das ações mais baratas da bolsa. E vamos partir de uma premissa aqui. Não interessa quem está no governo, quem está com mais projeções de ganhar na próxima eleição de prefeito e presidente. Por mais que você, como cidadão, vai ter a sua opinião política de todo jeito, na hora de tomar uma decisão de comprar ou de vender uma empresa, a gente precisa olhar para o racional, para dados matemáticos. E principalmente o que a gente tem no presente, já que o futuro a gente já viu que tentar prever é bobagem, você vai acabar errando. E aí vamos usar a planilha inteligente de seleção de ações aqui, que você já deve ter me visto usar muito, para analisar os principais dados fundamentalistas da empresa, que a nossa equipe atualiza todos os dias e que inclusive está gratuitamente disponível para vocês no link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Da Petro esse ano, a gente já vê um dividend yield que continua acima de 20%, isso já faz mais de 2 anos. Preço sobre lucro ali em torno de 4,5%, PVPA pouco acima de 1%. Tudo isso enquanto o ROI supera 27% e a dívida líquida sobre EBITDA já supera 3,7%, o que é considerado mais alto no mercado. E aí eu sei que muita gente pode olhar para isso aqui e dizer: ah, Felipe, ela não tá barata porque o preço por valor patrimonial está acima de 1,2. Ou seja, isso já seria um indicador claro de que a empresa está cara. E basicamente o preço por valor patrimonial compara o preço da empresa, quanto ela está sendo negociada no mercado nesse momento, com o seu patrimônio líquido. Ou seja, tudo aquilo de ativo que já é realmente da empresa. Essa métrica sozinha, ela não considera geração de caixa medida por EBITDA, ela não considera lucro da empresa, mas sim somente o seu patrimônio líquido, que é o que está mais imobilizado ali dentro da empresa. E aí, beleza, entendido isso, muita gente vai olhar para o preço sobre lucro e vai dizer: ah, em 4,5 eu não acho que ela está tão barata assim. E essa métrica aqui é um pouco melhor do que o PVPA, só que ela ainda tem um grande problema. Ela leva em consideração somente o lucro líquido da empresa e não o que a empresa gera de caixa realmente. Para a gente entender se uma empresa é eficiente de forma operacional, a gente precisa olhar primeiro para a geração de caixa, medida principalmente pelo EBIT. Mas o preço sobre lucro sozinho não leva em consideração também a dívida da empresa. E é por isso que a principal métrica que eu sempre falo aqui para vocês é o EV/EBITDA. Esse sim que considera o valor de mercado da companhia mais o seu caixa e as suas dívidas, que é muito mais justo. Afinal de contas, se alguém hoje quiser chegar lá e comprar a Petrobras, ele vai precisar pagar o valor de mercado, mas também levar as dívidas da companhia. E compara isso tudo com o seu EBIT, sua geração de caixa antes dos impostos e antes da receita financeira da companhia. Ou seja, quanto de dinheiro ela realmente ganha fazendo a operação principal dela. E é por isso que quando a gente testou, olhando para o passado, uma comparação das 20 empresas mais baratas, medidas pelo EV/EBITDA, e comparou com as empresas mais caras da bolsa, o que a gente vê é um resultado 5 vezes maior para as empresas mais baratas. Só que é claro que em 3
3 ou 4 minutos, eu não consigo te explicar isso com tanta clareza quanto esse e-book que está aí na tela para vocês consegue te destrinchar de como a gente chegou nas empresas mais baratas da bolsa. No fim desse e-book, a gente te revela 10 empresas que estão atualmente entre as mais baratas da bolsa, nesse mês que você está assistindo o vídeo. Você pode baixar esse e-book gratuitamente clicando no link aqui em cima ou aqui na descrição do vídeo também. E é por isso que, usando o EV/EBIT e invertendo essa equação, a gente chega no famoso número Earning Yield, que está de 23% na Petrobras nesse momento, e quando a gente compara com todas as empresas da bolsa, ela é atualmente a terceira empresa mais barata nesse momento. Então essa é a prova com números que a Petrobras está barata. Agora, eu pergunto para você, você está mais na turma de a Petrobras está barata, é uma oportunidade, ou mais na turma de dizer a Petrobras nesse momento nem pensar? Me conta aqui. Então a gente olhou para as narrativas de compra, de venda e olhou para os números, principalmente da Petrobras, para entender se ela está barata. Agora, se você quer ver uma análise parecida, só que com a Caixa Seguridade, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes, estou te esperando por lá.